mais uma aula aí se iniciando aqui no nosso curso Meson, Nilópolis. Hoje vamos falar sobre Guerra Fria, tema muito importante, muito corriqueiro aí nas provas do Enem, SpaceX também, o ERJ. Então, preparei aqui para vocês um slide e a gente vai estar trabalhando em cima desse slide e logo depois que terminar a aula, eu vou disponibilizar um material escrito para vocês lá na plataforma, beleza? Então, vamos para a aula. Vamos apresentar aqui a tela aqui para vocês. Depois que a gente apresenta a tela, não tem mais como eu ver quem está entrando, né? Então, vocês já conseguem enxergar aí a minha tela, né? Guerra Fria, Bizu de História. Sim. Isso, então beleza, Giovanni. Galera, a partir de agora, não dá mais para ouvir quem está digitando no chat. Se tiver alguma dúvida, por favor, tem que ligar o microfone e falar com a gente, beleza? Então vamos lá. Gente, a Guerra Fria, o conceito mais simples, mais específico, é exatamente um conflito entre duas superpotências após a Segunda Guerra Mundial. Essas superpotências, elas são delimitadas pelo sistema socioeconômico que cada uma delas apresenta. Então, você tem, de um lado, os Estados Unidos, que é a representação do capitalismo, do sistema socioeconômico capitalista, onde existem algumas características que nós vimos na semana passada, como a propriedade privada, como a lei de oferta e procura, você tem uma economia regulamentada pelo mercado e uma sociedade de classes. De outro lado, a gente tem a representação clássica do socialismo sendo representada pela União Soviética. É um regime socioeconômico que não existe diferenças nas classes sociais, todas as classes sociais são praticamente as mesmas, você tem uma economia planificada, onde o próprio Estado ele é o grande regulador dessa economia, e você tem também a falta de iniciativa privada, já que tudo pertence ao Estado. Isso aí é um conceito bem simples, bem básico, porque nós vimos isso na semana passada, naquela aula de capitalismo versus socialismo. Então, galera, a partir de um certo momento no século XX, a gente tem dois blocos econômicos, Estados Unidos e União Soviética, disputando essa hegemonia mundial. E, ao contrário do próprio nome, que diz que é uma guerra, na verdade não houve um conflito armado entre essas duas nações, e justamente esses países eles se concentravam muito mais na propaganda, na sua autopropaganda, exatamente para poder se enaltecer frente à outra, né, à sua oposição, e ao mesmo tempo que eram propagandas de enaltecimento, a gente tem também a propaganda tentando menosprezar a oposição. Então, na verdade, o capitalismo faz a propaganda pró-capitalismo e deprecia o socialismo soviético. E a recíproca é verdadeira. Acontece justamente no mesmo lado. Galera, essa Guerra Fria ela tem uma questão bem peculiar, porque a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e voltar no final da Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de agosto e dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos eles lançam duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, duas cidades importantes do Japão. E aí tem milhares de pessoas mortas, destruição das cidades, pessoas feridas, pessoas desaparecidas e uma série de situações. O governo norte-americano ele vai dizer que era necessário utilizar essa bomba atômica para poder acabar com a guerra no Oriente. Porém,
alguns estudiosos, historiadores e geógrafos também, vão dizer que, além dessa questão de acabar com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também queria demonstrar para a União Soviética o seu poder bélico. Portanto, o governo norte-americano faz, com isso, uma grande propaganda do seu regime, com o intuito de amedrontar a União Soviética. Então, ali por volta de agosto de 1945, a gente tem o início da Guerra Fria, exatamente quando essas bombas atômicas elas foram lançadas sobre o Japão. E a partir daí a gente tem uma ordem bipolar, né? Ou seja, dois blocos antagônicos disputando essa economia ou essa supremacia mundial. E vai ser bem notório essa divisão no globo terrestre. Por quê? Esse lado ocidental é um lado que se aproxima mais à iniciativa norte-americana. E o lado oriental, ou o leste, é o lado que se aproxima mais com o viés soviético. Então, a gente tem uma bipolaridade, onde os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então, olha só, lá no final da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A Europa, mais uma vez, está devastada. O nazismo e o fascismo, eles foram derrotados ainda em 1945, porém, o saldo geográfico, o saldo físico dessas terras, desses países, é um saldo devastador. Então, você pega ali a Alemanha, principalmente, e a Itália, países que estão arruinados. A Inglaterra também sofre bastante, a França também nem se fala, né? Então, notoriamente, após essa Segunda Guerra Mundial, há um enfraquecimento gradativo dessa comunidade europeia. Um outro detalhe, essa fragilidade europeia, ela faz com que os Estados europeus possam recorrer mais uma vez à ajuda norte-americana, principalmente através do Plano Marshall, onde o general Marshall ele vai elaborar um conjunto de ideias para justamente ajudar financeiramente esses países do Ocidente europeu, para que esses países possam se recuperar. Então, o Plano Marshall, através da doutrina Truman, é um plano exatamente que visa o empréstimo econômico para os países europeus, mas também não podemos esquecer que esse Plano Marshall é para blindar o avanço soviético para o restante da Europa. Então, ao emprestar esse dinheiro, os Estados Unidos vislumbra também uma ideia onde esse lado comunista ele não possa avançar para o restante da Europa, ok? Então, a gente tem a emergência de duas grandes potências, e aí uma coisa bem simples, bem clássica, que é os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista, ou, se vocês também preferirem, socialista. Também, ali no conceito, no conjunto de Segunda Guerra Mundial, a gente tem as conferências. E eu separei aí para vocês algumas conferências importantes que dão a tônica desse momento. A primeira conferência é em Alta, justamente na União Soviética, onde os Estados Unidos, ainda representado pelo Truman, né, o presidente Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, ainda o Roosevelt, a União Soviética sendo representada pelo Joseph Stalin e a Inglaterra representada pelo seu primeiro-ministro, o Churchill. E o que fica mais ou menos delimitado dentro dessa conferência? A União Soviética ela vai passar a ter um domínio político sobre o leste europeu, ok? Então, essa primeira conferência já delimita a função tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Depois a gente tem a Conferência de Potsdam, e nessa conferência, atenção aí para o bizu, é o que fica determinado
a divisão da Alemanha em duas áreas de influência, o lado comunista e o lado capitalista. Opa, Professor, peraí. Oi. esse comunismo é de extrema esquerda? O comunismo é um sistema socioeconômico que a gente não pode dizer que é extrema esquerda, porque no comunismo, igual a gente falou semana passada, a gente tem ali um socialismo já configurado. Então, por exemplo, não existe a necessidade de ter um Estado. O que a União Soviética vai fazer, minha querida, é exatamente usar também um regime totalitário de esquerda. Então, a gente tem que separar a aplicação do comunismo do socialismo. Quando eu falo de forma crua que o comunismo é extrema esquerda, eu não estou definindo corretamente o conceito. O que eu posso falar para você é que a União Soviética ela usa um regime de esquerda muito exacerbado. Podemos dizer sim que a União Soviética é um regime de extrema esquerda, principalmente no regime do Stalin, tá? Então, só voltando aqui, quando eu disse que eram duas áreas de influência, aí pode parecer que eu não sei contar, porque são 4 países, mas o que, que acontece? Quando eu digo duas formas de governo, dos sistemas socioeconômicos, eu estou me referindo puramente ao socialismo e ao capitalismo. Porém, dentro desses dois regimes, a gente tem 4 lados. Porque, olha só, em Potsdam, a conferência diz o seguinte: a Alemanha ela tem que ficar dividida em áreas de influência. E os Estados Unidos, a França e a Inglaterra vão representar o quê? O lado capitalista da coisa. Por isso que são duas áreas de influência, mas são 4 países disputando essa região. E do outro lado, o lado socialista, a gente tem a União Soviética tomando a iniciativa. Muito cuidado com o que eu vou falar agora, galera. Essa conferência de Potsdam, ela divide a Alemanha, porém, não é criado ainda nesse momento o Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele é criado em 1961. Portanto, ali por volta de 1945, 46, quando tem essas conferências, fica definido apenas a divisão política e não a divisão geográfica, porque o muro ainda não existe, ok? Então, só para a gente recapitular. Em Potsdam, tivemos a divisão política da Alemanha em áreas de influência. Estados Unidos, França e Inglaterra vão representar o lado capitalista. Já a União Soviética, ela representa o lado socialista. São Francisco, tivemos a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, justamente porque ela vem para o lugar do movimento, de um órgão criado ainda na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, que é exatamente a Liga das Nações. A Liga das Nações ela fracassou. Por quê? Porque ela permitiu que a Alemanha se reorganizasse e elaborasse seu plano, arquitetasse seu plano para poder dominar a Europa. Então, a Liga das Nações ela fracassou, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, para substituir a Liga das Nações, foi criada a ONU, ok? E aí, outras diretrizes também foram criadas a partir de 1948, quando a ONU foi criada. No mesmo ano, foi criado o território de Israel, na Palestina. E aí essa divisão ela fez com que houvesse uma grande ruptura dentro da Palestina, porque a comunidade árabe ela não vai aceitar perder seu território para uma comunidade judaica, ok? Então aí dá início também às guerras judaico-árabes, tá? Mas isso aí é um assunto para outra aula. Então, galera, com a criação da ONU, em 1948, tivemos a criação também desses organismos internacionais. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, que tem como principal viés
é exatamente o empréstimo financeiro aos países que necessitam. O FMI, ele é um órgão que empresta dinheiro ao país. Tem que tomar cuidado, galera, com o Banco Mundial. Tem uma diferença, daqui a pouco eu explico para vocês. Foi criado também o Fundo de Organização para a Agricultura, né, Alimentação e Agricultura, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no caso aí o Banco Mundial, né? Então, só para a gente arredondar essa questão do FMI e do Banco Mundial. Até comentei com vocês na semana passada. O FMI, ele empresta dinheiro, mas o Banco Mundial ele também empresta dinheiro. A grande questão é que o Banco Mundial ele seleciona áreas para o empréstimo financeiro acontecer. Então, por exemplo, se um país tiver problema com a sua educação, então o Banco Mundial ele empresta dinheiro para a educação, ele empresta dinheiro para a saúde, né, para a alimentação. O FMI ele é uma coisa mais ampla, porque ele empresta dinheiro para ajudar a economia dos países. Então, se a economia vai mal, podem recorrer ao FMI, tá? Claro, logicamente, pagando juros. Foi criado também a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tanto é que, quando a gente tem aquele programa Criança Esperança, tem o símbolo da Unesco, porque é um programa de assistência que tem um aval da ONU, tá? E também da Unesco. Isso aí é a Conferência de Alta, exatamente, ali por volta de 1945, os representantes dos, entre aspas, vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem ali, da esquerda para a direita, o Churchill, da Inglaterra, o Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, da União Soviética, exatamente ali fazendo as considerações para exatamente acontecer essa divisão do leste europeu, ok? Então, e alta, Roosevelt, Stalin e Churchill. Bom, 40, 50, os anos de 1940, 1950, a gente tem a Guerra Fria clássica, o momento em que esses países estavam se adaptando a essa nova realidade, a essa realidade bipolar. Você tem ali a presença de países como a União Soviética e os Estados Unidos, e exatamente a busca por angariar simpatizantes a cada forma de governo. Então, meus amigos, preste atenção que sempre o que um país faz, o outro copia, exatamente para que não acontecesse a distância entre esses dois países. Então, novamente, temos o Plano Marshall, organizado pelo general George Marshall, principal viés, a reconstrução da Europa e do Japão, e também barrar o avanço comunista ali na Europa. Então você tem ali o Japão, galera, também sendo beneficiado pelo Plano Marshall, exatamente porque havia, né, algumas situações que pudesse levar o comunismo para o Japão. E o Japão, vocês vão ver no mapa abaixo, o Japão está muito perto da União Soviética. Então, o Japão é um alvo do Plano Marshall, justamente não porque os Estados Unidos bombardeou duas cidades, destruiu duas cidades. A questão não é só essa. A questão é bloquear o avanço socialista. E aí a gente, de repente, pode perguntar assim, mas por que tanto medo de barrar o avanço comunista? Justamente pela filosofia, pela doutrina socialista. Quando você elimina a iniciativa privada, né, isso acarreta um grande prejuízo. E os Estados Unidos era o exemplo do sucesso da economia liberal, né? Então, barrar esse avanço é barrar o poder do Estado sobre a economia privada.
A doutrina Truman, do presidente, já presidente, Henry Truman, ele vai exatamente dizer que é necessário uma política de conter a União Soviética, o avanço soviético, e exatamente em 1949, galera, a OTAN ela vai ser criada. Bom, essa OTAN, traduzindo, né, seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em linhas gerais, isso é uma aliança militar. Então, se qualquer país socialista atacasse um membro da OTAN, os outros iriam entrar. Então, foi um ambiente muito tenso em relação a isso. E aí, a gente tem agora o lado soviético da coisa. Quando você tem uma ajuda financeira e também uma aliança militar, a União Soviética ela também vai buscar esses artifícios. E lá na década de 50, a União Soviética vai criar, um órgão chamado Comecon, ali em 1949. Comecon, traduzindo para o português, seria Conselho de Assistência Mútua, que tinha como principal viés também proteger o seu lado socialista nos países socialistas, das 15 repúblicas socialistas que se uniram e formaram a União Soviética. Então você tem o Plano Marshall do lado norte-americano, que ajuda financeiramente, mas no lado soviético existe também uma assistência financeira, chamada de Comecon, Conselho de Assistência Mútua. Do lado capitalista, se a gente tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar, do lado soviético, a gente tem a criação, em 1955, do Pacto de Varsóvia, ou seja, uma aliança militar do leste. E aí, pessoal, a tensão mundial ela ficou de sobreaviso, porque já que duas potências lideram grandes blocos militares, o que a gente temia era uma guerra nuclear e a extinção da raça humana. A União Soviética destruída com sérias dificuldades internas, pressão das potências capitalistas, fechamento da União Soviética ao mundo capitalista, isolamento. Isso porque você tem, principalmente ali, já chegando na década de 70, galera, um período de distensão do regime soviético. As coisas já não funcionavam mais do início, igualmente no início, ok? Depois a gente volta a falar mais sobre isso aqui. Estado de bem-estar social no mundo capitalista. Então, a propaganda pró-capitalismo, ela é feita de uma forma bem intensa. A gente pode até falar por nós brasileiros. O Brasil, ele fica próximo aos Estados Unidos. Então, a gente tem muito mais notícia do lado capitalista do que do lado socialista. Então, havia, por parte da inteligência norte-americana, uma ideia de fazer exatamente o quê? Fazer a propaganda favorável e dizendo que o capitalismo te dá a chance de prosperar, que você pode enriquecer, enfim, uma série de situações que aqui no Brasil nós tivemos muito contato, porque lá no governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, inclusive foi a aula de semana passada do pessoal da tarde, o governo Dutra ele se alinha com os Estados Unidos e automaticamente ele corta relacionamento com a União Soviética. Então, essa propaganda ela chega muito forte no Brasil. E até hoje, a propaganda feita aqui no Brasil com o socialismo é uma propaganda que não busca valorizar as qualidades, e sim denegri-las.
né? Assim também como na Coreia do Norte, enfim. Isso aí é uma coisa comum acontecer. Corrida armamentista é também uma coisa muito importante que acontece a partir de 1949, porque você tem a resposta da União Soviética à bomba atômica dos Estados Unidos em 45 no Japão. Então, em 49, a União Soviética ela tem a tecnologia para fazer a bomba atômica, né? E ela demonstra isso em alguns lugares desérticos lá na sua região. Então, ela faz essa demonstração, filma e faz questão de tornar esse vídeo público. Porém, em 52, os Estados Unidos lançam a famosa bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que tinha um poder de destruição de quase 100 vezes mais do que a bomba atômica. E os Estados Unidos, mais uma vez, nos seus desertos ali, e também no Pacífico, os Estados Unidos lançam as bombas atômicas, as bombas de hidrogênio, para poder mostrar à União Soviética. E em 53, a União Soviética já tem a sua bomba H. Aí a famosa corrida espacial, né? São um foguete, e essa corrida espacial ela tem uma conjuntura, né, de domínio da Via Láctea também. Então, para esses países, dominar o mundo seria muito importante, mas dominar tudo que pode ser visto por olho nu. Então, os Estados Unidos e a União Soviética partiram para a conquista do espaço. É por isso que tem a corrida espacial. E nessa época também começam a surgir vários filmes, Jornadas nas Estrelas, né, filmes de ficção científica, vamos dizer assim, justamente para explorar, né, essa coisa icônica, esse tabu que era o espaço sideral. Alguns dados, simplesmente aí, dessa corrida espacial, pode observar que a União Soviética ela até sai na frente. Em 57, ela consegue colocar o primeiro satélite artificial no espaço, em órbita, e o primeiro ser vivo, que era essa cachorra, né, chamada de Laika. Obviamente, coitada da cachorra, ela nunca voltou para a Terra depois que ela foi para o espaço. Inclusive, galera, era uma tônica daquele momento realizar esses experimentos. Então, eles mandavam cachorro, mandavam macacos, né, eles mandavam animais que pudessem ter um mínimo de raciocínio para poder emitir um som, né, para poder fazer essa comunicação aqui na Terra. Então, cachorro, macaco, gato eram mandados para o espaço como experimento. Em 58, os Estados Unidos fez a mesma coisa com o satélite Explorer primeiro. Em 61, um boom na indústria aeroespacial, que é a chegada desse camarada aqui, o Yuri Gagarin, ao espaço sideral. O primeiro homem a entrar em órbita, primeiro cosmonauta. Na União Soviética, eles chamavam de cosmonautas. Então, o primeiro cosmonauta foi, evidentemente, o nosso Yuri Gagarin. E em 69, os Estados Unidos chega à Lua através da sua nave Apollo 11. E muito se comenta se houve efetivamente algum tipo de farsa, né, fake news, vamos dizer assim, em relação à chegada do homem à Lua. Até porque tem muita gente que não acredita que isso foi possível e usam argumentos sólidos, né, dizendo que como é que a bandeira pode tremular, por que os homens não voltaram à Lua mais depois disso, enfim, uma série de situações que as pessoas que não acreditam que o homem realmente esteve na Lua. Tá? Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa Guerra Fria.
E a grande questão era exatamente, por parte dos Estados Unidos, era bloquear o acesso dos comunistas ao seu país. E por mais que haja, galera, uma grande propaganda negativa de um determinado regime, sempre há alguns simpatizantes que vão buscar nessas informações ruins, algo positivo. Então, ali, nos anos de 1950, cresce nos Estados Unidos um movimento socialista muito forte, justamente entre pessoas, professores, advogados, que não concordavam com a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos no Japão. Então, há um grande crescimento contra o capitalismo, até que surge a figura desse cidadão aqui, chamado Joseph McCarthy, e dá origem ao que nós chamamos de macartismo. O macartismo era uma política de perseguição, evidentemente, em relação aos simpatizantes do socialismo. Então, pessoas eram caçadas, eram presas e eram deportadas. Quer ver um exemplo? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar num cidadão chamado Charlie Chaplin, que faz o personagem Carlitos, que fazia o personagem Carlitos, também conhecido como o Vagabundo. O Charlie Chaplin, ele foi praticamente expulso dos Estados Unidos porque ele era acusado de praticar o comunismo por debaixo dos panos. Então ele ficou exilado, ele ficou esquecido na sociedade norte-americana, através, por propagandas negativas desse governo, e ele ficou muito tempo fora dos Estados Unidos, porque senão ele ia morrer por essa política de perseguição. Só uma curiosidade, depois que o Charlie Chaplin é permitida a sua chegada, ele recebe um Oscar de um dos filmes que ele fez, e ele foi aplaudido de pé pela academia por 12 minutos. Sem dúvida, o Charlie Chaplin, ele é considerado não vou ser leviano, mas dos maiores atores da história mundial, por conta daqueles filmes que ele produzia. Em 1950, a gente tem o início de uma guerra que a gente chama de Guerra Quente, já que foi um conflito armado, um conflito que teve efetivamente o combate entre dois grupos, que é a Guerra da Coreia. Essa Guerra da Coreia, ela vai devastar a Coreia, e os Estados Unidos manda seus soldados para lá também. E em 1953, o que vai acontecer? Eles vão fazer um armistício chamado Armistício de Panmunjom, e esse armistício de Panmunjom ele vai separar a Coreia em dois estados. A Coreia do Sul, vinculada ao capitalismo, e a Coreia do Norte, que é essa partezinha amarela, vinculada ao socialismo soviético. Tá? Então, só para vocês pegarem aí a visão, porque o que acontece? Você tem ali a separação desse Estado, que até hoje é separado. O Estado do Norte ainda é comunista e o Estado do Sul capitalista. Muito provavelmente, a gente acha muito difícil uma reunificação da Coreia. É desejo de boa parte da população, mas, como eu disse, é uma coisa muito difícil. Uma outra questão também é essa daqui, ó. Em 1953, meus amigos, o Stalin, ele morre. Então, a gente tem uma nova organização no grupo político da União Soviética. O Partido Comunista da União Soviética precisa rapidamente colocar outro no lugar. O Stalin ele tem um problema cardíaco, segundo informações,
ele poderia ser salvo, mas o médico demorou a chegar, e aí as pessoas dizem que o médico também não fez questão de atendê-lo prontamente, enfim, uma série de situações. O escolhido pelo PCUs, Partido Comunista da União Soviética, é o Nikita Khrushchev. E, galera, esse Nikita Khrushchev, ele começa a fazer uma política bem interessante quando ele diz que os crimes cometidos pelo governo stalinista, como, por exemplo, os expurgos, os assassinatos, a deportação, os trabalhos forçados na Sibéria, tudo isso tinha que ser levado a público, né, justamente para poder desmistificar a figura do Stalin como uma grande personalidade. E aí o Khrushchev dá início a um processo que a gente chama de desestalinização. Os crimes cometidos por Stalin e os membros do seu governo vão ser penalizados, enfim, vai ser esclarecido, vamos dizer. Bom, esse slide 17 é exatamente uma fotografia tirada entre o Khrushchev, primeiro-ministro da União, primeiro secretário-geral, né, da União Soviética, e do outro lado, o presidente da ilha de Cuba, o Fidel Castro, após a Revolução Cubana, em 59, quando a ilha de Fidel, né, a ilha de Cuba, ela se transformou ali por volta de 61, 62, num Estado socialista de fato e de direito. Mais abaixo, o Khrushchev e o presidente John Kennedy dos Estados Unidos, dando origem ao que nós chamamos de coexistência pacífica entre esses dois líderes mundiais, mas por debaixo dos panos havia, sim, uma sensação de medo entre as duas potências, mas eles pelo menos se respeitavam, né? Vamos dizer assim. Então, entre os anos 60 e 70, a gente tem ali, por exemplo, essa coexistência pacífica e também um processo ali de extensão do regime soviético, né, que a gente chama, né, do francês de détente, um processo de distensão mesmo, de fim gradativo do socialismo soviético. Tá? Então, essa coexistência pacífica, galera, é exatamente um medo em que essas duas nações apresentavam de uma destruição mútua. Né? Qualquer um poderia tomar a iniciativa do ataque e os dois se matarem. Vão observar que essa cordialidade ela não é tão assim, porque, olha só, em 61 foi construído exatamente o quê? O Muro de Berlim, que tinha como principal viés o quê? Olha a setinha aí, impedir a migração do lado socialista. Então, existia muita gente migrando para o lado da Alemanha Ocidental, que era o lado do capitalismo, era o lado da prosperidade, e o governo da Alemanha Oriental, da República Democrática da Alemanha, ou simplesmente Alemã Oriental, resolveram criar um muro, tá? Para evitar essa fuga, e policiaram esse muro e tudo mais. Aqui embaixo tem uma imagem aqui desse muro sendo construído em 61. Aí você pergunta assim, então, Bruno, havia uma grande migração do lado socialista, mas não tinha ninguém do lado capitalista que queria migrar? Lógico que tinha. Evidentemente tinha pessoas que do lado capitalista queriam se mudar para o lado socialista. Por quê? Por que não é divulgado? Porque a nossa aproximação com o lado capitalista inibiu uma série de informações. Evidente que haviam pessoas do lado capitalista que queriam migrar para o lado socialista. Sabe quem? Os moradores de rua, os desempregados, né? Quem passava necessidade, quem passava fome. Essas pessoas queriam sim migrar para o lado socialista, porque havia, teoricamente, uma distribuição melhor de riquezas. Né? Então, havia sim. Porém, grupos da Alemanha Oriental resolveram construir esse muro
para inibir a saída da sua população para o lado ocidental. Do outro lado, o lado ocidental, ele vai meio que permitir essa construção, porque também para ele não é interessante que as pessoas saiam. Então, esse muro ele é construído exatamente com esse intuito, não permitir a mudança de lado, vamos dizer assim. Inclusive, existiam até grupos de guerrilheiros na Alemanha Ocidental querendo transformar a Alemanha num país socialista, unificar a Alemanha no prisma socialista. Assim como tinham grupos paramilitares na Alemanha comunista para trazer essa Alemanha de volta ao socialismo, existia do outro lado. Então, por exemplo, você tem ali o Baader-Meinhof, que era um grupo de paramilitares de esquerda dentro da Alemanha Ocidental. Inclusive, tem até uma música da Legião Urbana que tem esse nome, Baader-Meinhof. Música muito maneira, inclusive. Então, existia, sim, questões dos dois lados. 1962, a crise dos mísseis acontece em Cuba, né? Essa imagem, ela é exatamente, ela representa um temor muito grande por parte dos Estados Unidos. Cuba, galera, fica a 300 quilômetros da Flórida. Então, uma base de mísseis em Cuba iria afetar bastante a economia e as pessoas, né, dos Estados Unidos. Houve uma crise, por quê? Deixa eu só relacionar aqui com vocês. Foi o momento mais tenso ali dos anos 60, porque com uma construção de uma base militar em Cuba, o perigo estava às portas dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, eles foram contra essa construção. E Cuba não estava nem aí. Queria mais que o circo pegasse fogo mesmo. Então, o que a União Soviética faz? A União Soviética ela tem a seguinte ideia. Eu não construo a base em Cuba, mas vocês vão desmilitarizar Turquia e Grécia. Isso por quê? Porque os Estados Unidos tinham bases militares na Turquia e na Grécia. Então, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos teve que fazer? Colocar a viola no saco. Retirou suas bases na Turquia e também na Grécia, regiões, né, perto ali da União Soviética, vamos dizer assim. Então, por isso que é a crise dos mísseis, pessoal. Aí algumas imagens, fotografias. O Muro de Berlim ainda existe até hoje, tá? Tem uma parte que ele foi cortada, evidentemente, para favorecer, né, o tráfego, só que ele existe, ele é tombado pelo patrimônio lá da Alemanha, né? Ele é uma representação para os alemães não esquecerem, né? Então, quando os alemães olham para o Muro de Berlim, eles não esquecem que durante muito tempo, 1945 até 1989, depois vocês fazem a conta aí, os alemães ficaram divididos, irmãos divididos, separados, famílias separadas. Então, quando eles olham para o Muro de Berlim, é um jeito deles não esquecerem o momento ruim que eles passaram, tá? Mais imagens aí do Muro de Berlim e, ao fundo, os famosos portões de Brandemburgo. É um símbolo também nacional lá dos alemães. Então, galera, vamos aqui para o que nós chamamos de guerras quentes. Então, você tem ali, por exemplo, a Guerra do Vietnã, tá? Essa Guerra do Vietnã, ela dura entre 64 e 75. E o que acontece no Vietnã em linhas gerais? O Vietnã, que antes ele era chamado de Indochina, Península da Indochina. Essa região ela pertencia à França. Só que a França ela vem de um desgaste muito grande da Segunda Guerra Mundial. Então, ela acaba cedendo para os
os digamos assim, o lado esquerdo, né, dos vietnamitas. Então, você tem ali uma grande guerrilha de esquerda chamada Ho Chi Minh. Essa guerrilha ela vai tomar de assalto o Vietnã e vai proclamar o socialismo no Vietnã. Aí os Estados Unidos entram na guerra justamente porque bloquear o avanço socialista naquela região do Sudeste Asiático. Ok? Isso porque a China já era comunista desde 49. Então, você tem ali a União Soviética, um país gigantesco. China, gigantesco. Então, os Estados Unidos eles entram também no Vietnã e começa esse conflito que vai durar até 75. Não vou me ater muito em detalhes, é só o que a gente precisa saber por hora. Galera, você tem ali uma opinião pública contrária aos soldados americanos, ao governo americano em patrocinar essa guerra. Então você tem ali vários movimentos culturais nos Estados Unidos pedindo a saída dos Estados Unidos dessa guerra, ou melhor, a não entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Porém, os Estados Unidos entram e a gente tem uma soberba muito grande norte-americana, dizendo que os Estados Unidos vai vencer essa guerra em questões de minutos, questões de dias, só que essa guerra vai se prolongando. E o que a gente vê não é a vitória dos Estados Unidos. Você tem ali muitos soldados, jovens soldados americanos, sendo mortos pelos Vietcongs, né? Soldados que se camuflavam na mata. O Vietnã é um país que tem uma grande concentração de florestas úmidas, né? Florestas que os americanos não estão adaptados. Então, por conhecer o território, os vietnamitas eles ganham no confronto corpo a corpo, tá ok? Então, a gente tem ali uma grande derrota, né, moral para os Estados Unidos. Entre os anos 68 e 69 são os anos de chumbo, onde você tem uma repressão muito grande a esses movimentos culturais. Você tem, por exemplo, o movimento hippie, né, que é um movimento de contracultura. Você tem o Festival de Woodstock, né? Enfim, você tem ali vários movimentos exigindo o final da guerra, a saída dos jovens soldados dessa guerra do Vietnã. Pessoas eram chamadas para combater e tinham que ir. Jovens que estavam acabando de terminar o ensino médio tinham que ir lutar, não tinham experiência nenhuma em combate e eram jogados lá no Vietnã para morrer. E a gente tem esses anos, 68, 69, anos de chumbo, porque não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente tem o endurecimento do regime militar, a criação dos atos institucionais, o AI-4 chamando o Congresso para uma nova Constituição. Você tem em 69 o AI-5, que é exatamente o ato mais violento do regime civil-militar. Tem também o Maio de 68 na França, jovens estudantes franceses pedindo maiores direitos na educação. A polícia francesa também reprimiu com violência. Tem a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, também em 68. Então, o ano de 68 é um ano ímpar. 68 e 69, vamos dizer assim, né? São os anos que nunca terminaram. Protestos nas repúblicas da União Soviética, protestos reprimidos, e a questão racial, galera. Olha só que coisa interessante que a gente está vendo hoje acontecer nos Estados Unidos com a morte do Floyd, né, do ex-segurança, daquele jeito covarde, já dominado, ele é sufocado, não oferece nenhuma resistência. Você tem esse protesto hoje, só que lá em 68 existe os movimentos racial, né, lutando por melhores condições do povo negro, né?
Aí destaca-se duas figuras importantíssimas na história, que é... Eu até, mudando de assunto aqui rapidamente, eu até faria uma aposta no Enem, né, no Enem. Não agora, dessa conjuntura da política nacional, mas se isso acontecesse há 10 anos atrás, com certeza teria uma questão dessa no Enem. Qual questão? Exatamente abordando essas duas figuras, que é exatamente o Martin Luther King, que pregava, que pregava os direitos civis aos negros, que os negros pudessem ser equiparados aos brancos. Nos Estados Unidos existia apartheid. Então, nos Estados Unidos tinha escola só para negro, tinha a parte do ônibus do fundo era reservada para os negros. Você tem bebedouros que eram de pessoas brancas e de pessoas negras separadas. Inclusive isso, galera, a gente vê até naquela série de televisão, Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série que se passa nos anos 80, mas ainda tem muito resquício desse preconceito racial. Então, o Martin Luther King, ele era um pacifista, ele lutava pelos direitos, porém, de uma forma amorosa. A outra vertente é o Malcolm X, ou Malcolm X, líder dos Panteras Negras, que falava que os direitos civis tinham que ser conquistados. Os Estados Unidos tinham essa missão, só que o negro ele não tinha que abaixar a cabeça. Então, se possível, ele tinha que se posicionar e, se ele fosse agredido, ele também deveria agredir, né? Pagar com a mesma moeda. Então, o Malcolm X e o pastor Martin Luther King lutavam pela mesma situação, porém, o Luther King de uma forma mais harmoniosa e o Malcolm X descendo a mamona mesmo, sem submissão nenhuma. Curiosamente, o Malcolm X e o Luther King, eles foram assassinados. Essa imagem aí do helicóptero é uma imagem de um filme que eu gosto muito, é um filme da minha época, dos anos 80, chamado Platoon. Esse filme ele tem no Netflix, é muito bom, ele é fidedigno ao que acontecia na Guerra do Vietnã com os jovens soldados americanos. Então, imagens, enfim. Galera, isso aí é uma imagem fortíssima de uma menininha que tem a sua pele queimada por uma bomba chamada napalm. O napalm é uma bomba química e, ao ter contato com a pele, começa a queimar essa pele. Essa menina ela foi atacada por napalm e ela saiu correndo desesperada, tirou a roupa, evidentemente, porque a roupa estava sendo queimada e o líquido, né, vamos dizer assim, estava pegando na pele dela. Essa imagem ela rodou o mundo e essa imagem fez com que o presidente norte-americano da época, o Richard Nixon, pudesse retirar as tropas dos Estados Unidos. Então, essa menina, não sei se ela é viva, já tem uma certa idade, depois, fiquei sabendo que ela se transformou em professora e de história. Então, bem interessante. Essa imagem foi a imagem que mudou os rumos da guerra. O Nixon ele é obrigado a retirar as tropas americanas do combate. São cartazes do Festival de Woodstock, 3 dias de paz e música. É o lema desse movimento de Woodstock, o movimento dos hippies também. Por exemplo, faça amor, não faça guerra, paz e amor, movimentos aí pacifistas, o amor livre, o amor liberal, né? Então você tem ali pessoas, né, que exigiam o direito de fazer aquilo que elas quisessem fazer. Artistas que eram símbolo dessa época, como a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, né, são os artistas, né, que surgem e até hoje são lembrados como grandes pacifistas. Infelizmente, como eles pregavam também a liberdade total, os dois, tanto Jimi Hendrix, que até hoje é o maior guitarrista de todos os tempos, e a Janis Joplin,
morreram de overdose, lamentavelmente. Inclusive, parece que eles tinham a mesma idade, 27 anos, né, bem jovens. E aí, depois até fizeram uma série de estudos de cantores que se mataram com 27 anos de idade. Você tem o Jim Morrissey, do The Doors, tem o Kurt Cobain, do Nirvana, todo mundo com 27 anos. E agora, há pouco tempo, a Amy Winehouse também, com 27 anos, acabou morrendo. Né, a rapaziada aí de Woodstock, pessoal pelado, né, curtindo o seu barato, né, o seu chá de cogumelo, o seu charuto com a erva do capeta, e por aí vai. A rapaziada aí toda do bem bom lá, curtindo aí. Galera, isso aí já é um outro movimento que acontece em 68 na Tchecoslováquia. Ah, não, perdão. Desculpa, viajei. Esse é um movimento que acontece na França. É o famoso Maio Francês. Maio de 68, quando esses jovens estudantes estavam lutando por melhores condições na educação na França. Esse movimento ele foi reprimido pelos tanques franceses por ser considerado um movimento de esquerda, um movimento socialista, uma vez que a França ela tinha essa ligação com os Estados Unidos. Tá? Mais imagens, o pastor Martin Luther King discursando, e esse aí é o Malcolm X. Tá? Bom, anos 80, temos a distensão, né? Você tem ali, a partir de 1985, a figura desse camarada aqui, o Gorbachev, e o Gorbachev ele quer, na verdade, modernizar o socialismo soviético. Desde o Nikita Khrushchev, depois o Brezhnev, a União Soviética ela esquece um pouco a área social e ela passa a valorizar somente a área bélica. Então, na União Soviética, a gente tem, começamos a ter uma série de antagonismos, porque criou-se uma burocracia estatal e o que não era para acontecer acabou acontecendo, por exemplo, a sociedade de classes. Então, na União Soviética, somente quem tinha condições boas de vida eram pessoas vinculadas ao Partido Comunista ou ao governo. Então, ficou uma coisa muito antagônica. Em 85, esse cidadão aí, o Mikhail Gorbachev, ele é eleito primeiro-ministro e ele começa a reformular o socialismo. Quando ele cria a perestroika, que é um processo de abertura econômica, permitindo gradativamente a chegada de capital estrangeiro, capital externo, e também a glasnost, que é a transparência nas atitudes nas reformas políticas. Então, o governo ele passaria a dar informações em relação ao que acontecia, de bom e de ruim. Claro que esse tipo de plataforma de governo, isso não vai agradar a elite do Partido Comunista e vão pedir a cabeça do Gorbachev. Vão pedir a cabeça do Gorbachev. Só que antes, galera, em 89, tem a queda do Muro de Berlim. Tá? O primeiro-ministro da Alemanha Oriental, o Erich Honecker, ele renuncia e a Alemanha ela gradativamente passa por um processo de reaproximação. Esse processo ele dura ali por volta de 2 anos, vai até 91. E, inclusive, eu vou até indicar um outro filme para vocês, já que eu indiquei o Platoon, sobre a Guerra do Vietnã, vou indicar para vocês o Adeus Lenin, que é um filme que fala exatamente da dificuldade de uma família do lado oriental se adaptar ao lado ocidental. Um filme maneiríssimo, muito bom. Entre 90 e 91, tivemos o fim, né, do regime soviético, exatamente liderado pela Rússia. O Gorbachev ele acaba não aguentando as pressões, ele renuncia e assume o Boris Yeltsin, lá da Rússia. E sem a Rússia, né, controlando toda a União Soviética, o que a gente tem ali
é uma grande fragmentação das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Aqui algumas imagens do Gorbachev e do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. O Ronald Reagan, que iniciou esse processo neoliberal de privatizações nos Estados Unidos. Outra imagenzinha aí, do Gorbachev, do Reagan e do vice-presidente George Bush, que depois, lá em 90, vai ser presidente dos Estados Unidos. As imagens aí da queda do Muro de Berlim. Tá? E aí, o nosso fim, vamos dizer assim, do nosso slide, tem algumas coisas aí que eu gostaria de falar com vocês, né? Eu vou dar uma aula para vocês somente falando sobre a Primavera de Praga, a insurreição húngara, a invasão dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. Tá? Eu vou estar passando isso aí para vocês, tá bom? Isso foi a Guerra Fria. Depois a gente tem uma nova ordem mundial, após a queda da União Soviética, a gente passa a ter uma ordem multipolar, ok? Então, galera, é isso. Não vou prender mais vocês nessa aula, tá? Convido vocês hoje para assistir à tarde, 2 horas da tarde, a continuação da República Populista. Nós vamos começar a falar a partir do JK e vamos até o golpe civil militar. Tá ok? Então, se o Vando está online, pode até parar a gravação, Vando, tá? Que a gente já vai encerrar aqui o raciocínio. Então, é isso aí, galera. Conto com vocês, 2 horas da tarde, República Populista, apareçam lá, que vai ser importante para vocês do Enem também. Valeu, agradecer vocês mais uma vez, agradecer o curso Meson, que tem proporcionado, né, esse entendimento com a gente. Então, é isso aí. Valeu, Vitor, valeu, Wanderson, valeu, alunos. Até a próxima. Fui.